Eles não querem largar o osso, perder o monopólio da verdade. Por conta disso, apelam para mentiras. Quem está nessa? Os de sempre, ministros do STF, o Brasil do PT e a imprensa bajuladora dos poderosos. Claro que dá para desconfiar das reais motivações que levaram o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, a mudar o sistema de controle do conteúdo das suas plataformas digitais. Ele mesmo já foi ávido incentivador da censura para, por exemplo, beneficiar Joe Biden, então candidato democrata nas eleições presidenciais americanas de 2020. No ano seguinte, Donald Trump foi banido do Facebook, controlado pela Meta, que no período da Covid impediu o debate, a exposição de teses e antíteses, base de qualquer ciência. Só que não importa se há razões financeiras, mercadológicas para a mudança nas empresas de Zuckerberg. Se houver, o que é provável, tomara que suas motivações não sejam restritas a interesses desse tipo. Tomara que ele tenha entendido que o mundo caminhava para um lugar aterrorizante, que ele era cúmplice disso e, ainda em tempo, tenha se arrependido verdadeiramente e se endireitado. O que não dá para tolerar é a quantidade de mentiras ditas pelos atuais detentores do poder no Brasil a respeito de Zuckerberg e das redes sociais. As reações ao vídeo do CEO da Meta, divulgado na semana passada, deixam provas sobradas do óbvio. A mentira e o ódio não foram inventados a partir do advento da internet. E aqueles que têm faltado com a verdade, espancado os fatos, criado narrativas, historinhas, tomaram mesmo com base nesse lixo que remexem sem parar o controle do país. Primeiro, os ministros do Supremo. Alexandre de Moraes teve a desfaçatez, na falta de espelho, de dizer que as Big Techs estão a serviço do ódio. Ele afirmou que as empresas só continuarão a atuar no Brasil se seguirem as leis do país, o que ele próprio não faz há muito tempo. Gilmar Mendes nunca mais discordou do colega e disse que as redes sociais não são terra sem lei. E não são mesmo. Há leis de sobra para controlá-las. Previsão de crimes de injúria, calúnia e difamação, crimes cibernéticos, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados. E o que os poderosos de ocasião do judiciário defendem mais uma vez para salvar a democracia? Censura, o que a Constituição Federal proíbe. E como a promoverão? Inventando suas próprias leis, o que a Constituição Federal também proíbe. Se Moraes acusou Zuckerberg de fazer bravatas, qualquer pessoa com o mínimo de senso crítico é capaz de identificar os verdadeiros bravateiros. Esses que andam por aí dizendo ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, ou perdeu o mané, ou nós derrotamos o bolsonarismo. Fechado nessa aliança com o STF, Lula aumentou na última semana sua coleção de mentiras. Disse que Mark Zuckerberg não quer a punição por crimes cometidos com o uso de redes sociais. Ora, o que ninguém pode querer é que as plataformas digitais sofram pressão para cumprir ordens judiciais ilegais e, pior, secretas. Repito, as leis brasileiras estão postas e todos devem cumpri-las, sem exceção. E não há uma linha sequer sobre as redes terem de controlar seus conteúdos com o uso das farsantes agências checadoras de fatos. Aliás, se elas fossem sérias, teriam enquadrado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele afirmou que o anúncio feito por Zuckerberg passa a ideia de que liberdade de expressão inclui calúnia, mentira, difamação e tudo mais. Já o advogado-geral da União, Jorge Messias, disse que a decisão da Meta intensifica a desordem informacional e ressaltou a necessidade de censurar as redes sociais no Brasil para evitar a disseminação de fake news e discursos de ódio. E o secretário de Políticas Digitais, João Brant, disse que a Meta vai deixar de proteger direitos individuais e coletivos e não vai respeitar a soberania dos países sobre seus ambientes digitais. Para ele, as mudanças nas plataformas de Zuckerberg são um convite ao ativismo da extrema-direita.
Todos eles se incriminam, inevitavelmente, ao usar expressões que não definem nem conceituam nada: fake news, desinformação, desordem informacional, extrema-direita. Por fim, o vilão mais infame, que provoca mais dor em mim, a imprensa. O que os veículos que optaram por tentativas de suicídio insistentes, diárias, veicularam, mais uma vez, foram mentiras. Tudo é endossado por especialistas escolhidos a dedo. Já faz tempo que as histórias jornalísticas passaram a ter apenas um lado. Como podem os que já foram chamados de jornalistas dizer que Zuckerberg mente quando afirma que países latino-americanos têm tribunais secretos que removem conteúdo de forma silenciosa? Como podem considerar que tal afirmação carece de fundamento, de evidências, de provas, se isso tudo é abundante e claro? Não à toa, quase todos os veículos ignoraram o caso dos arquivos do Twitter Brasil, as mensagens trocadas por assessores de Alexandre de Moraes, as confissões do ex-funcionário do Departamento de Estado americano Mike Pence. O jornalismo profissional insiste que só ele pode definir o que é verdade, abraçando a fraude de forma desavergonhada. Como levar a sério veículos que juram que Lula não deve nada à justiça, que o STF salvou a democracia, que o Supremo agiu muitas vezes de forma ilegal e abusiva, mas por uma boa causa, e agora deve voltar à autocontenção e ao que determinam as leis? Como dar crédito a veículos que dizem que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado? É esse o jornalismo profissional que inventa que Jair Bolsonaro e seus filhos fugiram de agentes da Polícia Federal pilotando motos aquáticas pela Baía de Angra? Que chama de extremistas de direita, fascistas, nazistas, terroristas e golpistas todos aqueles que apontam essas falcatruas incansavelmente? É um bando que pede censura nas redes e a falsa sensação de liberdade para si. É um bando que jura que as equipes de checagem de informações são o pilar da atual política de combate à fake news, que vira tudo do avesso e publica coisas desse tipo. Assim como a imprensa só pode prosperar na democracia, as plataformas sociais só poderão crescer na tirania. Nós somos os coitadinhos que precisam de tutores no judiciário, no executivo, no Estado de um modo geral. Somos os pobrezinhos que precisam ser conduzidos pela mão por uma imprensa autoritária, mas educativa, catequizadora, que sabe exatamente o que é melhor para cada pessoa. Nós, usuários das redes, não podemos fazer uma curadoria dos conteúdos que nos chegam. Somos incapazes de saber o que é mentira e o que é verdade, o que deve ser desconsiderado, descartado, o que deve ser investigado, aprofundado, o que é fato, o que é irrefutável. Queremos um mediador, um mentor, um orientador, um guru, um pai. Nós, os limitados, expostos a tantos perigos nas redes, precisamos dos iluminados que possam nos ensinar as novas definições de democracia, de liberdade de expressão. Somos vítimas potenciais sempre. E a nossa única chance é aceitar as promessas de salvação e proteção dos tiranos mal disfarçados de heróis.